Olá, eu sou Gessé, consultor de treinamentos da Máxima Sistemas. E vamos começar agora nosso primeiro webinar do ano, falando agora sobre geolocalização. Para você que está ao vivo nesse momento na nossa live, você pode deixar as suas perguntas, já que nós vamos estar respondendo elas ainda nessa apresentação. Para você que está assistindo gravado, pode entrar em contato conosco se você tiver alguma dúvida. Bom, todos os webinars que nós fizemos em 2018, eles já estão subindo para o YouTube, tá? Então, se você lembra daquela plataforma lá, Eventals, que nós estávamos usando no ano de 2018, todos aqueles vídeos de lá já estão vindo para cá, certo? E essa semana, nós vamos ter 2 webinars, né, na semana que vem. E logo mais eu falo sobre o que vai ser o assunto desses 2 próximos webinars que nós vamos ter. Bom, então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre geolocalização. Lembrando que o geolocalização ele fica no portal executivo. Se você possui a solução Portal Executivo 3.0, ela vai estar ali no cantinho, ó. Ela vai estar ali na opção geolocalização. É uma das abas ali. Se você possui o Portal Executivo, mas essa aba não apareceu para você, é questão de permissão de usuário. Basta liberar a permissão para você que ela já vai começar a aparecer. Aí basta você, se você adicionar a permissão, sai da sua senha, entra novamente e essa aba já vai aparecer para você. Aí nesse momento basta clicar na aba e nós vamos começar aqui a navegar. Quando você clicar nela, ela vai te dar todas essas opções, né? Desde pedidos, justificativas por localização, entre outras. Algumas das mais interessantes aqui é quando a gente chegar ali em painel de auditoria e mapas. Mas eu vou falar um pouco sobre essas outras funções aqui também, porque elas são muito interessantes. Lembrando que, para que você possa trabalhar muito bem com geolocalização, para que você possa usar o máximo do que o geolocalização pode te oferecer, é ideal que primeiro você trabalhe com representantes CLT para que você possa rastreá-los, né, no mapa, rastrear eles, usar o rastreio deles. Para quem trabalha com autônomo, fica um pouquinho mais complicado utilizar essa parte, já que pode talvez trazer algum problema de vínculo emregativo nessa questão. Mas se você tem CLT, é ótimo porque você pode rastreá-los. Rastrear o próprio smartphone, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente chegar lá na opção de mapas. Outro detalhe importante é que você trabalhe com roteirização. Se você trabalha com rota, com agendamento de visita, o geolocalização também vai conseguir te entregar muito mais funções. Mesmo sem essas 2 opções, ele consegue te entregar vários relatórios, consegue te ajudar em várias questões, mas para que você possa usar o máximo dele, é ideal que você tenha esses dois detalhes. Poder rastrear o seu representante e poder criar agenda de visita para ele, né? Poder colocar lá, se você não conhece a rotina 354 do RP1 você consegue criar esse agendamento de visita, né? Chega ali o representante chave ali, representante Gessé, ele vai ter esses clientes para atender na terça, esses clientes para atender na quarta e assim por diante. Tem cliente que vai ser atendido uma vez por semana, tem cliente que vai ser atendido uma semana sim, uma semana não. Se você trabalha com RP1 lá na 354 você vai estar trabalhando em cima disso, tá bom? Se trabalha com outros RPs, eu ainda desconheço onde você pode fazer esse cadastro, mas em breve talvez a gente possa trazer algo aqui sobre isso. Bom, então vamos lá. Vou entrar na primeira opção aqui, pedido e justificativas por localização. Bom, quando eu entro nessa opção, ele me dá aqui algumas opções para eu poder trabalhar em cima, né? Uma delas é eu poder escolher a data, né? Eu posso colocar ali a data, tá? 1/12 até 31/12. Grupos de filiais, para quem não conhece grupos de filiais, você consegue dentro do portal executivo criar grupos de filiais, porque às vezes você, vamos supor, você tem várias filiais, e às vezes quando você quer selecionar algo, você quer separar só as filiais de tal cidade, só as filiais de tal região, aí você cria grupos para ficar mais fácil na hora de você visualizar alguns relatórios. E isso pode te ajudar aqui também. Filial, se for uma filial específica, e depois de definir essas informações, só basta clicar em pesquisar, né? Só para poder mostrar que quando você clica em data, aparece aquele calendáriozinho ali para você selecionar. Clicou em pesquisar, ele te traz essa opção. A primeira vista que você tem é
o nome dos supervisores que você possui, né, os teus grupos de supervisores, a quantidade de carteira de clientes que cada um desses supervisores vai ter, olha só, os vendedores desses supervisores têm essa quantidade de clientes na carteira, a quantidade de visitas que foram realizadas, ele joga uma porcentagem em cima disso, né, aqui do lado, ó, de uma carteira de 500 clientes, 200 foram atendidos, né, 250, então foi aí mais ou menos 50% atendido. Aí agora a positivação, eu visitei 276, mas porém eu vendi, eu consegui efetivar a venda apenas em 270, teve 6 ali que eu não consegui positivar na hora ali quando eu cheguei no cliente, né? Aí você vem aqui para a parte de justificado, aí você até pensa, não, peraí, se eu tenho quantidade de 270 de visitas e 276 visitas e 270 positivados, como o justificado pode dar 8? Deveria dar 6, o cálculo está errado. Não, na verdade não está. Na verdade é porque eu posso justificar um cliente e mesmo assim mais tarde ele me ligar e falar, não, olha, eu fiquei sabendo que você passou aqui mais cedo, pega o meu pedido aí. Então eu justifiquei ele mais cedo, né, porque vamos dizer, o comprador não estava, mas depois que eu já estava na minha rota, o cliente me ligou de volta para que eu pudesse tirar ali o pedido. Lembrando que essa justificativa de não venda, ela fica lá no pedido de venda, dando um clique longo no cliente, você tem a opção de justificar o porquê você não está vendendo para esse cliente. Isso é uma das coisas muito importantes dentro de roteirização. Além de eu atender os meus clientes, né, eu ir nos meus clientes atendê-los, sempre que eu não conseguir fechar uma venda, eu justificar por que eu não fechei a venda. Dessa forma, você supervisor, você gestor, quando você for ver um relatório, você vai ver um relatório completo de todas as informações, tanto dos clientes que foram positivados, como aqueles clientes que não foram positivados. Lembrando que se você tiver dúvida, você já pode ir colocando sua dúvida aí no chat, tá bom? Parece que nós temos uma dúvida aqui já, e já vou ler ela aqui agora. Vamos lá? Como é feita a justificativa das visitas que foram feitas e não positivadas? Como é feita a justificativa das visitas que foram feitas e não positivadas? Foi ali a Lilian, né, que mandou essa pergunta aí para nós. A Lilian mandou a pergunta, eu não consegui entender muito bem a pergunta. Como é feita a justificativa das visitas que foram feitas e não positivadas? Eu acho que foi exatamente o que eu acabei de comentar. No próprio pedido de venda, você dá um clique longo no cliente e você vai ter a opção justificar não venda. Ali no momento que você justifica não venda, você vai conseguir estar falando, ó, eu não consegui vender para esse cliente porque o comprador não estava no estabelecimento. Na hora que eu fui, estava fechado, mas eu fui. Então, basicamente o representante dá essa justificativa para o seu supervisor. Eu não vendi, mas eu fui, eu estava lá. Né? E até mesmo quando você vai ver a parte do gráfico, o gráfico vai te mostrar lá todos os clientes que ele atendeu, certo? Espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Se a tua dúvida ainda fica de como... se você dá um clique longo e não aparecer essa opção, é permissão de usuário lá do seu portal administrativo do pedido de venda, tá bom? Deu um clique longo, não apareceu, permissão de usuário. Tem uma aba lá só de roteirização, tá bom? Temos mais uma? Temos sim. Sim, a Lilian enviou aqui um complemento, né, da pergunta dela. Exemplo, o RCA foi até o cliente, fez a visita, mas não vendeu. Como ele justifica? Mas já respondeu, obrigada. Ok, tá ótimo, Lilian. Bom, e se você tá com alguma dúvida, pode mandar, igual a Lilian mandou aí, e a gente já vai tratando essas dúvidas, para que em vez de eu passar para outro assunto, outra aba, e depois você volta nessa aba, a gente já trata ela aqui agora. Bom, e a última opção que nós temos aqui, essa opção aqui, questão de porcentagem, né? Uma porcentagem ali do justificado.
Lembrando que em todo o portal executivo, sempre quando você tem uma informação que ela fica dessa cor aqui, ó, um azul um pouco escuro, né? E tem essa linha embaixo, significa que isso é uma informação que, se eu clicar, ela vai expandir informações para mim, né? Então, se eu clicar aqui nesse 8 ou nesse 2,29, ou se eu clicar aqui nesse supervisor, ele vai passar para uma próxima parte para mim. No caso, se eu clicar aqui em supervisor, ele me abre os vendedores, né? Então, tem o vendedor aí GCE, né? Tem 3 vendedores GCE. Cada um deles tem essa quantidade de clientes na carteira. É as mesmas informações que a gente acabou de ver lá atrás. Só que lá era por supervisor, aqui por vendedor, né? E se eu clicar aqui nessa aba aqui, ó, nessa opção aqui de porcentagem ou quantidade, ele me abre essa telinha aqui, ó. Observe que tem até como puxar aqui do lado. Ela vai estar me trazendo a seguinte informação. Lá no seu Wintol, você cadastra os seus motivos de não venda. E aí, no caso aqui, tem alguns cadastrados, ó, falta de caixa, comprador ausente, comprador ocupado, estoque alto, cliente fechado, entre outros. E aí você consegue ver que o GCE 1, vamos colocar assim, ele teve 93 em quantidade, né? 93 de justificativas por falta de caixa, 65 por comprador ausente. Então ele justificou diversas vezes utilizando esse motivo, né? E aí tem até mesmo um percentual ali do lado. Bom, continuando aqui, eu vou entrar agora em uma próxima opção, né? A próxima opção aqui da aba geolocalização, que é a consulta de pedidos por região de atendimento. Essa consulta de pedidos é uma que eu acho bem interessante. Eu acho que eu até errei um dos slides aqui, que eu acho que não ficou muito claro para quem estiver assistindo. Eu deveria ter colocado esse slide aqui primeiro e falado que eu estou clicando nessa opção aqui, ó, gente. Estou clicando nessa opção aqui agora. Quando você clica na opção de geolocalização, você abre essa tela e você vai clicar nessa opção. Aí quando você clicar nessa opção, você vai vir para esse slide aqui, essa parte aqui do portal, tá bom? Bom, aí quando você chega nessa parte aqui do geolocalização, você vai ter a opção ali de colocar um período, selecionar o seu representante e colocar uma distância. O que eu vou mostrar aqui dentro para você? Basicamente é o seguinte, o seu representante, ele atende todo dia vários clientes seus. Vamos supor que ele atende 50 clientes em um dia. 50 acho que foi muito. 20 clientes em um dia. Desses 20 clientes que ele atendeu, você quer saber quantos ele atendeu estando no cliente, presencial no cliente, já digitando o pedido junto com o cliente, e quantos pedidos ele tirou estando fora do cliente, não estando presencial no cliente, talvez estando na lanchonete da esquina, talvez estando em outro cliente, ou talvez estando em casa, né? Então para você começar a pegar a distância desses atendimentos aí. Então aí você consegue colocar aqui, ó, para mim, para ele estar dentro do cliente, ele precisa estar de 0 a 50 metros. De 0 a 50 metros, para mim, ele está dentro do cliente. Se ele estiver mais do que isso, para mim, ele está fora do cliente. Aí ele me traz essas opções aqui do lado, só que antes de eu falar sobre o que é cada uma delas, eu vou ler mais uma pergunta que nós temos aqui. É o Risenberg. Certo, me tira uma dúvida. O geolocalização roda para duas operações, tanto o pedido de venda quanto pronta entrega? Nunca vi alguém utilizando em duas soluções ao mesmo tempo. Eu desconheço se ele vai funcionar pelos dois ao mesmo tempo, mesmo porque eu não sei se... não tenho certeza se o pronto entrega valida ele, né? Essa nossa outra solução. Eu vou pedir para que a minha equipe verifique essa informação aqui para você e daqui para mais tarde eu vou conseguir, antes de concluir aqui, eu vou conseguir te responder, tá bom? Geolocalização funcionar no pedido de venda e no pronto entrega ao mesmo tempo. Eu tenho duas soluções de força de venda e eu quero que as duas soluções de força de venda incluam dentro do meu geolocalização. O pessoal vai ver aqui agora para nós e já nos responde, tá bom? Bom, continuando. Então eu tenho aqui de 0 a 50 metros, é a distância que eu coloquei aqui para que eu possa considerar que esse meu representante está atendendo o cliente presencial. Aí observa que aqui na data de hoje o GCE atendeu 2 clientes, né? Eu tenho aqui, ó, número total de pedidos 2, né? Então um pedido ele foi dentro da área e um pedido foi fora da área, 50% cada.
Bom, e aqui eu tenho o pedido número tal, né, na data de hoje, está como bloqueado, foi do cliente tal, e ele estava a 0,02 metros desse cliente. Por ele estar em uma distância tão curta, ele estava dentro daquela quantidade ali que eu coloquei, né, que é a quantidade de 0 a 50, ou seja, ele estava atendendo o cliente estando presencial no cliente. Agora, no meu segundo cliente ali embaixo, ele estava a 5 km desse cliente, né? 5 mil metros desse cliente. Então, por ele estar longe demais desse cliente, ele não, aqui o meu sistema considerou que ele não atendeu esse cliente presencialmente. O bacana é, eu coloquei isso aqui só de um dia, mas imagina você pegar isso no mês inteiro. Você pega o mês inteiro e você vê que o seu representante atendeu durante aquele mês 200 clientes, né? Ou fez 300 pedidos. Mas desses 300 pedidos, 50 pedidos foram presenciais e os outros 250 pedidos, ele não estava junto com o cliente na hora que ele digitou o pedido. Então, será que o que está acontecendo está exatamente da forma que você queria? É exatamente isso que você quer? É exatamente essa forma que você trabalha? Você está pagando para que você possa ter um representante externo? Você está pagando para que você possa ter um representante na rua, para que ele digite pedido estando em outros lugares, não estando realmente dentro do seu cliente? Então isso daqui é uma forma de você conseguir ter uma visualização de uma informação importante que pode te ajudar no seu dia a dia. Tá, detalhe, se você abrir essa tela aí no seu portal executivo e essa aba aqui de baixo não aparecer para você, é porque essa flag bem aqui, ela não vem marcada, tá? E basta você marcar aquela flag bem ali, ó, marcou aquela flag, essa parte aqui de baixo vai aparecer para você, tá bom? Bom, vamos continuar. Só um momento, por favor. Bom, do Rosenberg, a pergunta do Rosenberg em relação a ter os dois ao mesmo tempo, a minha equipe aqui também nunca viu algo nesse sentido, utilizar dois ao mesmo tempo. Então já perguntaram aqui para a minha equipe técnica, e eles também nunca ouviram uma forma de estar utilizando os dois ao mesmo tempo. Abre um chamado referente a isso para poder verificar direto com a equipe técnica e ver a possibilidade, se realmente há essa possibilidade de dois colocar informações. Porque, imagina, vai ser a mesma tabela vindo de dois lugares diferentes. Então, não sei se será possível. Talvez. Vamos ver aí. A minha equipe técnica vai conseguir te responder melhor isso daí do que eu, tá bom? E nós temos uma outra pergunta. Não, ainda não. Pensei que a gente já tinha outra pergunta aqui. Bom, só para continuar aqui. Esse daqui é a tela que a gente estava vendo ainda agora, né, que eu estava comentando, um pedido. Tem as opções aqui de imprimir a distância, né, em metros, tá? Isso aqui são 5 mil metros, não 5 mil quilômetros, tá? Deveria, eu acho que só tirar esse casinho dali. Bom, é isso. Vou passar para a próxima parte aqui. Novamente, eu esqueci de colocar aquela opção que é a próxima parte lá do portal executivo. Então, é o nosso terceiro item lá do portal executivo. Agora sim, nós temos a pergunta. Vamos lá. Aqui foi o Reinaldo que enviou essa pergunta. A opção pedido e justificativa por localização não aparece para mim. Estou na versão 18.8. A opção de justificativa de visita, acredito que tem desde a versão 14 do pedido de venda. Então, você certamente é simplesmente questão de parametrização. Vai lá no seu portal administrativo, né, aquele portal admin, entra nas configurações do usuário, lá no perfil de usuário, e procura pelo usuário que você está utilizando, abre a aba de clientes e depois de roteiro, e lá você vai ter uma opção de permitir justificar a visita. Fez isso, sincroniza seu aparelho e ele já vai aparecer para você. Na versão 18 tem até essa questão de ser em nuvem, né? Somente quando você clica em pesquisar que vai aparecer essa opção aqui do lado direito, né? Quando você clica em pesquisar, essa opção aqui do lado direito vai aparecer.
No meu caso aí é porque eu já cliquei. Eu coloquei aqui do dia 1º do ano até hoje, né? Dia 1º lá do 1 até o dia 17, coloquei o supervisor 1 e cliquei em pesquisar. Então o que ele me traz? Ele me traz os meus vendedores, olha só que interessante, ele me traz os meus vendedores, GSE, eu tenho aqui o GSE aqui em cima, eu tenho o GSE2 aqui embaixo, e aí eu tenho cada dia do ano que o GSE trabalhou. Ele trabalhou dia 3, dia 4, dia 7, assim por diante, né? E aqui qual foi o primeiro horário que o G7 digitou um pedido? Ele foi digitar pedido, já era 1h49. E depois o último pedido que ele digitou, que ele salvou o pedido, foi às 16h44. Então ele teve um total de 6 clientes positivados esse dia. E dos clientes que ele tinha para positivar, baseado lá na roteirização dele, né, da agenda dele, ele não ficou faltando ele atender nenhum cliente. Mas se você for ver os próximos dias aqui, o GSE começou a trabalhar 8 horas, 8, 7, 10. Tem alguns dias que ele começa a trabalhar um pouquinho mais tarde, tem outros dias que ele começa a trabalhar num horário bem próximo aí. E o horário final dele aqui também, geralmente é um horário, se você considerar na grande maioria, um horário até legal. E agora aqui a questão de positivação, ele tem alguns clientes que né, não positiva todos os clientes, às vezes, que ele tinha para atender aquele dia. Então isso aqui o seu supervisor vai poder ter todas essas informações e quando ele quiser ele pode imprimir até mesmo, imprime e entrega para um RH. Agora uma informação importante, tempo início e tempo fim. Qual que é essa hora inicial e hora final? Hora inicial é a hora que ele começa a digitar o primeiro pedido. Começou a digitar o primeiro pedido, é a hora inicial. Salvou o último pedido, é a hora final. A não ser que você trabalhe com check-in e check-out. Se você trabalha com check-in e check-out, hora início é a hora que ele faz o primeiro check-in e hora final é a hora que ele faz o último check-out, certo? Mais uma dúvida aqui, vamos lá. Essa checagem, se o pedido foi feito na loja do cliente, é pela digitação do pedido ou pela sincronização? Pela digitação do pedido, né? Porque eu posso passar o dia digitando um monte de pedido, mas só lá no final do dia eu sincronizo para enviar todos eles. Então é na digitação. É ideal, inclusive, que você ative um parâmetro lá da aba Parâmetros do Sistema chamado... Falhou, peraí. Chamado... ativar GPS ao digitar pedido, usar GPS ao digitar pedido, é algo nesse sentido, usar GPS ao digitar pedido, e aí você ativa esse parâmetro lá da aba parametrizações, e toda vez que o seu vendedor for digitar o pedido, ele vai ser obrigado a ativar o GPS se não estiver ativo, né? Se você trabalha com geolocalização, na verdade é bom que você coloque para que o seu representante sempre esteja com o GPS ativo. Se ele desligar o GPS em algum momento, você vai perder a localização dele e isso é ruim. Lá na frente, quando a gente for falar sobre mapa, a gente vai falar mais sobre isso. Tá bom? Mais uma. Aqui foi da Lilian, novamente. Existe um raio que possa ser criado que proíbe o vendedor de digitar e sincronizar o pedido sem estar no cliente? Existe sim, é chamado de cerca eletrônica. A partir do momento que você ativa a cerca eletrônica, você define o raio que você quer que seu representante digite o pedido. Vamos supor 100 metros. Se ele estiver a mais de 100 metros do cliente, ele não consegue digitar o pedido. Ele pode até sincronizar depois, mas ele não consegue digitar o pedido não estando lá dentro daquele raio do cliente. Mas se você quer bloquear também a sincronização, você pode colocar que a cada um cliente que ele digita um pedido, ele não consegue digitar o segundo se ele não enviar o primeiro. Isso daí é tudo questão de parametrização. Só que eu aviso uma coisa em relação à cerca eletrônica. Para que você possa utilizar a cerca eletrônica, é imprescindível que a sua rota já esteja madura. E quando eu falo já esteja madura, não quero dizer que talvez a sua rota foi, né, não foi bem feita. Eu estou dizendo que a sua rota já está sendo usada há muito tempo, já está sendo usada há um certo tempo. Porque o que acontece? Primeiro ponto importantíssimo. Será que hoje a localização dos seus clientes já estão 100%? Porque eu treino muitos clientes, eu vou presencialmente muitos clientes, acesso a geolocalização de muitos clientes e grande maioria deles
tem muitos clientes com localizações incorretas, né? Porque o representante gravou ali a localização incorreta, porque quem digitou o pedido estava em casa na hora que digitou o pedido, salvou a localização do cliente lá na casa do vendedor, em vez de ser presencial no cliente. Uma vez um cliente me pediu para poder ativar a cerca eletrônica, eu dei certos avisos para ele insistiu, eu ativei. Meia hora depois ele pediu para mim desativar, porque o representante estava na frente do cliente, mas a localização estava dizendo que ele estava a 3 quilômetros do cliente. Quando nós fomos ver a localização do cliente, era porque o cliente ele estava localizado na casa do representante. E aí isso fez com que ele não conseguisse digitar o pedido. Então, cerca eletrônica existe, dá para você utilizar, mas como eu acabei de comentar, é ideal que a sua roteirização já esteja madura antes de você começar a usar ela, tá bom? Principalmente latitude e longitude dos clientes. Mais uma pergunta. Álvaro perguntou, é possível emitir um relatório no painel de auditoria sobre os KM rodados de um RCA durante um mês? Sou gerente da indústria Radiante e tenho um portal executivo. Eu tenho no painel de auditoria consolidado, tenho várias informações lá. Eu não lembro se ele tem informações de KM total rodado, mas a gente pode ver assim que a gente chegar lá em auditoria consolidado, tá bom? Isso que você falou, eu sei que dá pra gente fazer diariamente, né? Diariamente eu consigo pegar o total do KM no painel de auditoria, e o painel de auditoria consolidado geralmente me fecha um mês, mas eu não tenho certeza que ele me traz informações de quilômetros. Mas a gente vê isso mais à frente, tá bom? Próxima pergunta. Essa daqui vai ficar para daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou tirar outra pergunta aí. Vou continuar aqui, gente. Pode ir mandando. Tô gostando muito que vocês estão mandando muita pergunta hoje. Isso eu acho muito legal. Eu gosto quando é assim a apresentação. Vai vir agora a pergunta. Cadê? Foi do Derrickson, né? As notificações da presença do vendedor no PDV, quando não positivado a venda, não está demonstrando essa opção. Qual o parâmetro para isso? Espera aí, eu não consegui entender muito bem não. Espera aí. As notificações da presença do vendedor no PDV, quando não positivado a venda, não está demonstrando nessa opção. Na opção anterior, entendi. Acho que você está falando dessa opção aqui, correto? Cadê a pergunta? As notificações da presença do vendedor no PDV, quando não positivado, a venda não está demonstrando nessa opção. Não, então é nessa daqui. Você está dizendo, nesse caso aqui, quando não foi positivado, se ele tivesse justificado uma visita, né, se ele justificar a não venda, você consegue trazer para cá, tá? Somente realmente a questão de atendimento. Lembra que quando eu falei sobre check-in, check-out? Check-in, check-out, você precisa dar check-in, check-out também para justificar uma visita. Então, se você quiser, você pode ativar o check-in, check-out e você vai ter essas informações aqui mais claras, tá bom? Em relação ao início e ao fim do expediente do representante. Tá, vou continuar aqui, vou passar para a próxima. Aquele lá, Derrickson, se você puder, comece a trabalhar com check-in, check-out, você não vai ter mais essa dificuldade lá em relação a não mostrar algum timing para você, tá bom? Bom, tem a pergunta aqui também do Josivaldo. Boa tarde também, Josivaldo. Tem como criar rota para os vendedores? Tem sim, Rosivaldo. Na rotina 354 do RP Wintor, você vai criar a rota para os seus vendedores. Você lá define todo o roteiro de visita para eles. Isso se você trabalha com RP Wintor, é claro. Lá você consegue criar o roteiro de visita para eles. E aí, através disso, você consegue visualizar dentro do PDV, né? Dentro do nosso pedido de venda, tá bom? Bom, próxima opção, como eu já tinha falado, vamos falar do painel de auditoria, que já foi até comentado uma situação aí do painel de auditoria durante as perguntas. Então vamos entrar agora no painel de auditoria e começar a mexer um pouquinho aqui. Eu confesso que essa é uma das partes que eu mais gosto do geolocalização, é o painel de auditoria, porque ele me traz muitas informações que eu considero como muito importante na gestão dos meus vendedores. Quando eu seleciono o painel de auditoria, eu vou selecionar primeiramente um único dia, tá? Eu vou selecionar o dia de hoje, coloquei a filial 1,
2 equipes, porque são 2 supervisores e a minha senha é como se fosse de administrador, de diretor. Se eu fosse supervisor, iria aparecer somente uma equipe, que seria a minha equipe. São um total aí de 11 RCAs que estão aparecendo, RCAs, representante, vendedor, né? Aqui apenas nomenclatura. Tem 7 ativos, 4 ausentes e 0 inativos. Muita gente me pergunta, Gessé, o que é o ativo, ausente e inativo? Lembra lá do mapinha, quando você abre o mapinha? Você tem lá os vendedores que estão ativos, ausentes ou inativos. Então, você abre o mapinha lá, você consegue ver qual que é a situação de cada um dos seus vendedores. E aqui do lado, nós temos também a quantidade de clientes que estão agendados para hoje. Eu tenho 172 desses 11 vendedores. O total de clientes que eles têm para atender são 172 clientes na agenda deles, né? E até o momento, foram visitados 59 clientes. Desses 59, 24 foi positivado e eu tenho aí a minha porcentagem de eficiência. E também tenho o valor total da venda até o momento atual. Quando eu clico, isso aqui é a minha filial, quando eu clico na filial, ele me abre essa visão, que agora ele me traz separado por supervisor. Aí eu vou ter as mesmas informações aqui, acrescentando essa informação bem aqui, ó, venda em andamento, né? Essa venda em andamento aqui. Essa venda em andamento, já me trouxeram também essa pergunta, o que é a venda em andamento? A venda em andamento basicamente vai ser aquela venda que lá no smartphone do seu representante ela vai estar como um pendente ou bloqueada. Em outras palavras, a venda que ele ainda não sincronizou enviando para o seu RP. Ela está apenas no smartphone dele. Como não chegou para você, ela já cai aqui para mim como uma venda em andamento. Então, quando você vê que um representante tem um valor muito alto de venda em andamento no smartphone dele, é porque ele está segurando o pedido para enviar tudo de uma vez mais tarde. Algumas empresas não se importam com isso, afinal de contas elas faturam só de madrugada ou alguma coisa do tipo, fatura só no dia seguinte, mas algumas outras empresas é imprescindível que o representante já envie esses pedidos. Então, a partir do momento que eu vejo que tem essa venda em andamento, eu já cobro o meu representante, ô fulano, estou vendo aqui que você está acumulando pedido aí, manda para mim esses pedidos aqui para mim. Aí você pode cobrar isso, tá? Nós vamos ver uma outra pergunta aqui agora, do Emerson. Olá, boa tarde também. Quando o RCA não realiza a venda, mas preenche a justificativa, o acompanhamento de atendimento não exibe nenhuma justificativa, mesmo tenha motivo no painel de auditoria. Por quê? Não. O acompanhamento de atendimento não exibe nenhuma justificativa. Sim, não exibe. Mesmo tenha motivo no painel de auditoria. Tá, como eu tinha comentado, para que você possa, ele não vai exibir, para que você possa ter esse atendimento desse representante, é aquilo que eu comentei que é ideal você começar a trabalhar com check-in e check-out. Comece a trabalhar com check-in e check-out, mesmo que o seu representante não efetue a venda, ele vai ter feito check-in e vai ter feito check-out. Eu vou pegar esses 2 times de o tempo de atendimento dele naquele cliente. Então, dentro do check-in e check-out, ele fez a justificativa. Então, você pode estar trazendo essa informação aí para dentro do seu sistema. O Derrickson mandou: o que significa as legendas de cor verde e amarelo, cor verde, amarelo dentro do painel de auditoria ao lado dos nomes dos RCAs? A gente já vai chegar lá, né? Eu acho que a gente ainda não chegou nessa parte. Ainda não chegamos nessa parte, a gente já vai chegar lá, Derrickson, e eu vou comentar sobre elas, tá bom? Bom, vou entrar aqui agora, acredito que eu concluí essa parte aqui, vou passar para a próxima. Agora sim, nós temos aqui várias opções e aí eu começo a falar aqui um pouquinho sobre as cores, tá bom? Bom, primeiro eu tenho uma tela bem cheia de informações aqui, eu vou dividir elas um pouquinho para mim poder conseguir explicar melhor, mas basicamente, aqui de uma forma bem resumida, um momento, tem... eu vou responder já essa daqui antes de continuar.
O aplicativo permite que eu trave o GPS para não ser desativado? Não, a solução da Máxima hoje ela não possui uma informação como essa, mesmo porque o GPS é uma funcionalidade do smartphone e a gente não altera essa funcionalidade. Nós não temos e acredito que a gente não chegará a criar algo como isso, né? Porque aí foge um pouquinho da nossa aplicação. Se você quiser, existe aplicações de terceiros, tome cuidado, né, ao usar uma aplicação de um terceiro, mas existe aplicações de terceiros que fazem esse tipo de coisa. Né? Existem até empresas que cobram um valor por isso, para que possa travar todo o smartphone do seu representante, não deixe que ele desligue a internet, GPS, mas isso daí faz umas grandes alterações dentro do smartphone dele. Tem aqueles aplicativos de travar também, né? Geralmente que termina lá com lock, alguma coisa assim, então dá para você utilizar certos aplicativos da Play Store mesmo. Não estou falando aplicativos de terceiro que você vai ter que baixar em certos sites, não, aplicativos da Play Store mesmo, que você consegue fazer esse tipo de alteração. Só tome um certo, né, cuidado, pesquise sobre esse aplicativo primeiro antes de você utilizá-lo, tá bom? Um momento, por favor, a gente já vai continuar. Voltei. Bom, gente, vai vir mais uma pergunta aí agora. Só para poder informar para vocês, a versão atual que eu estou utilizando aqui, se vocês observar aqui em cima, nós temos lá 18, bem aqui em cima, ó, nós temos ali, tá meio pequenininho, mas depois eu vou dar um zoom melhor, 18.12.1.88, é a versão atual que eu estou utilizando do portal executivo, tá? Se talvez eu esteja mostrando alguma informação que não vai ter no seu, é questão de atualização, tá? A próxima pergunta aqui é do Álvaro Lima. Sobre os dados nos resultados de pedidos por região em consultas, os pedidos na área e os fora da área. Dúvida. Ok. Esses dados são relacionados ao envio do pedido dentro do cliente. Caso ele digite no cliente, mas só envie depois, conta como dentro? Sim. O detalhe aqui é eu digitar o pedido estando dentro do cliente e salvar o pedido estando dentro do cliente. Se eu estiver no raio do cliente, salvei o pedido, ok, eu digitei o pedido estando lá. Se eu vou sincronizar depois, não importa, eu tenho que estar lá, simplesmente isso. Tenho que estar dentro do cliente para poder fazer esse processo, tá bom? Próxima pergunta. Pergunta aqui do Túlio. Boa tarde, Túlio. Como faço para saber quais clientes da legenda foram visitados sem que eu olhe vendedor a vendedor? Quais clientes da agenda foram visitados sem olhar vendedor a vendedor? Seria um lugar que você iria ver todos os clientes não positivados, correto? Eu desconheço se tem algum lugar dentro do geolocalização para poder ver nesse formato. Eu tenho somente naquele formato lá que eu olho realmente de vendedor a vendedor, né? Eu tenho em quantidade, mas não... Quantidade também eu tenho só de vendedor a vendedor. Eu não tenho essa informação sua agora. Eu posso deixar anotado aqui para poder verificar se existe alguma coisa nesse sentido e aí eu te passo a resposta até o final desse vídeo, ou se eu não conseguir até o final, eu vou ter que depois pesquisar para poder ver se eu acho, tá bom? Vou só anotar isso aqui, tá bom? Vamos para a próxima. Tem próxima pergunta? Vamos continuar? Tá bom. Painel de auditoria. O painel de auditoria ele tem muitas informações e eu acho ele bem interessante, como eu já tinha falado. Primeiro ele tem dois mapas, esse mapa aqui de cima e o mapa de baixo. O mapa de cima vai mostrar todos os teus representantes que estão trabalhando nesse momento. E o mapa de baixo é quando você seleciona um representante em cima, ele te mostra como foi o trajeto desse representante hoje. Essas cores que nós temos aqui do lado, elas referem-se sobre o tempo que esse representante está sem ativar o GPS dele, ou sem eu coletar informações dele. Mais à frente, quando a gente chegar lá em mapas, a gente vê que tem até o gráfico
gráficozinho de que vai explicar o que é o vermelho, que é um que está com a localização bem ativa, o amarelo, o laranjado, é um que está mais de 1 hora sem eu coletar a localização dele, e o vermelho que está mais de 3 horas sem eu coletar a localização dele. Depois nós vamos passar para as outras opções aqui, mas toda essa parte aqui de cima é referente a todos os meus representantes. Quando eu seleciono o representante aqui em cima, ele me traz tanto o mapa dele, como algumas informações sobre o dia dele trabalhado hoje. E nós vamos ver tudo isso daí, tá bom? Bom, primeiro esse mapa aqui de cima, esse mapa que nós temos aqui. Esse mapa, como eu havia dito, ele vai me mostrar aqui a localização dos meus vendedores, de todos os meus vendedores, onde eles estão no mapa. E se você quiser abrir ele em tela cheia, basta você clicar nesse ícone aqui, que ele vai abrir a tela cheia para você. Se você quer ver a localização exata onde o representante está, vamos dizer, você deu um zoom, você quer ver a rua, aquela opção do Google que você olha as casas, né? Você coloca lá para poder olhar para o lado, ver que aqui é uma casa, aqui é uma rua, aqui é uma igreja, aqui é um bar, né? Vai que o vendedor está em um lugar que ele não deveria, a não ser que você vende para esses tipos de estabelecimento, né? Seja um tipo de estabelecimento que você trabalhe. Basta você arrastar esse bonequinho aqui do lado, que nem como você já deve conhecer no Google. Arrasta o bonequinho e joga em cima do local que você quer visualizar e você vai conseguir ver esse local específico. Saindo desse mapa, indo para o próximo mapa, que é o mapa de baixo, como eu falei, o mapa de cima todos os teus representantes vão estar ali. O mapa de baixo, quando você selecionar um representante, ele vai te mostrar o trajeto que esse representante fez. Só que mais à frente eu vou falar mais sobre trajeto, de uma forma mais detalhada, quando a gente chegar em mapas. Mas basicamente aqui eu tenho local de partida e chegada do representante, que são essas duas bandeirinhas aqui, ó, partida e chegada. Eu tenho esses V aqui, que elas vão informar que são clientes que já foram positivados, né? Foi feita a venda. Esses M são clientes que tiveram motivo de não venda informada. E esses que estão com xizinho são clientes que estão previstos para serem atendidos hoje, mas ainda não foram atendidos, né? Então tenho todas essas informações aí dentro desse mapa, tá bom? E aqui eu tenho as demais informações aqui do mesmo jeito que eu tinha antes. Quando você clica em um cliente que já foi positivado, você vê tanto a venda dele de hoje, como as duas últimas vendas dele e um pouquinho mais de informação sobre esse cliente. Vamos para mais uma pergunta aqui. Como faço a atualização do meu portal, né? Foi feita ali pelo Decim Distribuidora, né? Decim Distribuidora, ok. Não sei se era exatamente dessa forma que fala o nome aí da sua empresa. Bom, para você poder atualizar o seu portal executivo, basta você abrir um chamado, né, solicitando a atualização do seu portal administrativo, e aí a minha equipe técnica vai lhe atender para que possa ser atualizado aí para uma versão mais recente, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. Tem mais duas perguntas aqui. Antes de eu continuar, eu vou responder mais duas perguntas. Lembrando que você que está assistindo ao vivo, você pode mandar a pergunta direto para o nosso site ou entrar em contato aí com a nossa equipe técnica. Nosso chat. Ou entrar em contato com a nossa equipe técnica. Álvaro Lima. Geolocalização. Consultas de pedido por atendimento de região. É o local, né? Ok. Pedido dentro e fora do cliente estão baseados no envio ou no digital do pedido do PDV. Nós já tínhamos respondido isso aqui agora há pouco, né? Na digitação do pedido, né? Na digitação do pedido que ele vai pegar, na hora que eu salvo o pedido, na hora que eu salvei, cliquei em salvar o pedido, é a hora que ele coleta a minha localização. Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Derrickson. Pergunta importante. Depois que temos um roteiro, conforme a rotina 354 do RP Wintor, como a geolocalização consegue montar um itinerário para o atendimento do RCA? Você quer dizer que depois que você cria lá no Wintor, como o pedido de venda coleta isso? Bom, existem duas coisas. Primeiro, depois que você coloca essa informação no Wintor, terminei de colocar, ele não vai cair direto no pedido de venda. Existe uma job específica que atualiza essa informação. Se você tem lá o seu portal admin, entra na aba cadastro,
execução de job, e você vai procurar por uma job chamada job compromissos. Essa job compromissos, você vai executar ela e ela vai atualizar tudo que você fez na tua 354 para o pedido de venda. Depois disso, basta você sincronizar o aplicativo e aí você vai ter todas essas informações no aplicativo. Basta você entrar na aba de clientes, e inclusive quando você entrar na aba de clientes, os clientes que vão ter ali, inclusive a sequência que você vai ter ali, é a sequência que você definiu na 354. E aqui uma do Martiniano também. Existe um verde claro e um verde escuro. O verde claro são os clientes positivados fora da rota? Sim, exatamente. Nós temos essas duas opções, né? Voltando aqui para a tela do computador, né? Do meu computador aqui, eu tenho aqui, ó, tenho um verde claro e um verde escuro ali. Eu tenho também o azul, né? O azul claro e o azul escuro. Eles são aí informando clientes que foram atendidos dentro e fora da rota. Quando a gente falar sobre a próxima opção, a gente vai deixar isso até mais claro. Tem mais pergunta aqui. Vão mandando, vai mandando. Próxima pergunta é do Álvaro Lima. Lembrem da minha pergunta que segundo o GCE será no painel consolidado. E como ativo ele, pois... não entendi. Tá, daqui a pouco eu vou voltar nessa pergunta, é isso? Lembrem da minha pergunta que segundo o GCE será no painel consolidado. E como ativo ele, pois está inativo no meu perfil. Ah, entendi. Em relação aos KM rodado dentro do mês. Ah, tá, entendi. Você fez aquela pergunta de como ver todo o KM rodado e para você não estar aparecendo o painel consolidado. Se não está aparecendo o painel consolidado, existe a possibilidade de ser permissão ou questão de versão mesmo do seu portal executivo, tá bom? Então é o painel de auditoria consolidado. Ele vai ser uma das últimas opções agora abaixo de mapa. Certamente não está aparecendo para você também. E nós temos mais uma pergunta do Derrickson. O GEL, né? Sugerem a ordem de visita para otimizar a entrega? Não, nós não temos essa opção ainda, né? Existe ideia futuramente, mas só no papel ainda, futuramente algo desse sentido. Hoje nós validamos exatamente o que está na 354, a sequência que você coloca na 354, mas talvez no futuro nós vamos ter essa opção aí. Só que eu prefiro não comentar muito sobre o assunto, porque é algo que ainda está no papel ainda. Do Derrickson também, outra pergunta. Queremos saber se o portal executivo nos entrega um itinerário ideal, como existe na ferramenta Maxi Roteirizador. Você está começando a dar spoiler aqui, então eu prefiro passar essa tua pergunta aí, não vou responder por enquanto, tá? Acho que você escutou alguma coisa e está querendo trazer aqui para o vídeo, então eu vou passar essa, tá bom? Mas no momento não, Derrickson, nós não temos essa opção. Validamos exatamente o que está na 354 do Intor, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, saindo aqui desse mapa, nós vamos para o próximo. Nós vamos para essa outra tela, essa tela aqui, só para poder mostrar para vocês essa tela, nós temos essa tela aqui, né, que é a tela geral. Eu mostrei esse primeiro mapa, eu mostrei o segundo mapa, agora eu vou entrar nessa parte aqui de cima, nessa parte aqui de cima nós vamos falar sobre ela. Na verdade, nas duas aí, né? Eu tenho aqui meus representantes, eu só ocultei ali os nomes deles, tirei os nomes deles, e eu tenho aqui o nome do primeiro representante, segundo, terceiro, se eles estão atualizados ou não. Hoje, qual foi o horário que ele te digitou o primeiro pedido ou fez o primeiro checkout? Lembrando que o horário que ele digitou foi a hora que ele salvou o pedido, não a hora que ele sincronizou. E a hora que ele salvou o último pedido, né? A data o horário da última localização que eu peguei dele, que não precisa ser necessariamente o último pedido, porque ele pode ter salvo o pedido às 2 da tarde e saiu para poder ir para outra cidade que ele vai atender, e a última localização que eu peguei dele foi às 3 da tarde, então eu posso mudar toda essa opção aí. Depois nós temos o agendado, né? Eu agendei ali para o primeiro vendedor 23 clientes, ele já atendeu, ele já visitou 18, mas só positivou 4.
teve uma eficiência aí, a porcentagem da eficiência, valor de venda, venda em andamento, eu já falei sobre a venda em andamento, aquela que está pendente lá no aparelho, ainda não foi enviada para o seu ERP, KM trabalhado e KM rodado. KM trabalhado e rodado, qual que é a diferença dos dois? KM trabalhado, basicamente é esse aqui, ó. Distância entre o primeiro cliente atendido, lembra que o primeiro cliente que ele atendeu foi às 9h21. Então, é a distância do primeiro cliente até o último cliente. Então, essa distância aqui, ó, primeiro e último cliente atendido. Salvei ou fiz check-in, salvei o pedido aqui no final ou fiz check-out. Então, esses dois time é esse KM trabalhado. Só que eu não saí de casa 9h21. 9h21 foi a hora que eu estava naquele primeiro cliente. Eu saí de casa às 8 horas da manhã. Essa distância de 8 até 9h21 é esse KM total rodado, que é toda a quilometragem que eu fiz durante o dia. Vamos supor que eu trabalho em outra cidade, o meu KM rodado sempre vai ter uma distância muito grande entre o meu KM trabalhado e meu KM KM rodado, total rodado, tá bom? Então são essas duas distâncias aí que nós temos. Vamos para uma outra pergunta. A localização do cliente no mapa está considerando que está cadastrado no Intor ou de onde o RCA enviou o último pedido do cliente? Vamos lá. No Intor, rotina 302 do Intor, você possui o campo latitude e longitude. O que vai exibir no mapa é esse campo, latitude e longitude. Essa é a localização do cliente, rotina 302 do Intor, campo latitude e longitude. O que acontece é que você pode preencher essa informação de várias formas. Você pode preencher ela manualmente, indo lá no Intor e digitando. Você vai ter que saber a latitude e longitude dele, talvez através do Google Maps, não sei. Tem aí formas de conseguir saber. Ou você pode colocar várias parametrizações para salvar a localização do cliente. Tem como salvar a localização do cliente quando você salva o pedido. Se não tiver a localização lá no Intor, não tiver nada lá, ele salva a latitude e longitude do cliente. Mas existe também quando eu salvo o pedido, mesmo que tenha localização no Intor, ele salva por cima. Isso eu não acho muito interessante, porque sempre vai ficar mudando a localização do cliente. Aí tem vezes que a localização do cliente está certa, tem vezes que a localização do cliente vai estar errada. Também tem como você colocar para salvar a localização do cliente, editando o pedido, justificando visita. Então existe... E até mesmo editando... não, já falei, né? Editando o cliente ou justificando visita. Então tem como você colocar aí mais forma de você salvar essa latitude e longitude. Tá bom? Bom, vou continuar aqui e daqui a pouco eu volto para perguntas de novo. Eu tenho essa opção aqui de status, né? Quando essa bolinha verde bem aqui, né? Esse símbolozinho verde. Quando eu clico aqui, eu não vou mostrar agora porque eu vou mostrar mais à frente. Ele vai me abrir uma outra aba me falando sobre o dia inteiro do representante. Como estava a bateria dele, se ele desligou a internet propositalmente, se ele desligou o GPS propositalmente, entre outras informações. A versão atual do pedido de venda dele. E aí tem esse registro e relatórios. Registro e relatórios é bem simples, nem vou entrar neles também. É simplesmente para que eu clique no registro para informar. Porque o fulano de tal começou a trabalhar meio-dia hoje. Eu vou lá, clico no registro e coloco. Ele começou a trabalhar meio-dia hoje, mas ele já tinha me informado, tinha me avisado que precisava levar a filha buscar a filha no colégio. Aí ele teve que começar a trabalhar só meio-dia. Tinha uma reunião dos pais, alguma coisa assim. Então, por esse motivo, eu tenho o registro, porque eu sou supervisor desse representante, mas se amanhã eu entrar de férias e uma pessoa quiser saber o que aconteceu com ele hoje, porque ele começou a trabalhar tão tarde, basta ele entrar em relatório e ele vai ver o motivo. Agora aqui embaixo nós temos aqui, quando eu seleciono o representante, como foi o dia desse representante. Desde qual foi o horário do primeiro cliente que ele atendeu, olha aqui, ó, 08h24, né, às 8h24 da manhã foi a hora que ele começou a atender esse cliente. Ele demorou 1 minuto e 12 segundos para terminar de digitar esse pedido, né, 1 hora seria bastante. 1 hora e 12 segundos para terminar de digitar esse pedido. E aí a gente tem aqui vários outros pedidos. Ó. Tem um que ele demorou 0 segundos para poder digitar esse pedido. Por quê? Certamente porque foi justificado. Tá aqui, ó. O pedido foi justificado, tá vendo? Ele fez uma justificativa, então ele não digitou um pedido, né? Então não tem esse time aí. E mesmo que fosse um pedido, ele tivesse demorado
5 segundos para digitar um pedido, 10 segundos para digitar um pedido, pode ser que tenha realmente levado esse tempo, porque ele duplicou e salvou o pedido. É uma opção, né? Se você tiver a opção de duplicar pedido, ele pode duplicar, terminou de duplicar, salva o pedido e demorou 10 segundos para terminar de salvar aquele pedido. Bom, aqui do lado tem o tempo que ele demorou para digitar o pedido. Se você trabalha com check-in e check-out, volto a falar, se você trabalha com check-in e check-out, automaticamente esse tempo muda. Ele deixa de ser o tempo que eu digito o pedido para ser o tempo entre o check-in e o check-out. Esse tempo muda automaticamente aqui, eu não preciso mexer em nada. Basta eu ativar o parâmetro check-in e check-out e ele já vai mudar aqui para mim. E aqui do tempo eu tenho também um tempo de percurso. É o tempo que eu saí desse cliente, cheguei no próximo, cheguei no próximo, cheguei no próximo. Então tem todo esse time aqui. E o KM percorrido, né? KM aqui de cada um deles percorrido, total 33 KM no dia de hoje. Aqui eu tenho os clientes, esse cliente vermelho aqui, se você clicar nesse ponto de interrogação bem pequenininho que tem bem ali, ele vai te falar. Você passa o mouse lá e ele te fala, não atendido. É um cliente que está no roteiro de hoje, mas ainda não foi atendido. O verde, atendido. Passou o mouse aqui nessa bolinha, ele vai te mostrar o que significa cada um. E também tem o azul, que é justificado, né? Justifiquei lá a não venda. As bolinhas aqui, elas seguem o mesmo padrão de cores, tá? Verde, atendido e assim por diante. E para que é essas bolinhas? Basicamente por o seguinte, esse aqui é o último pedido desse cliente, ó. Hoje ele pediu R$101. Ele fez um pedido, a padaria e confeitaria aqui fez um pedido de R$101, mas a semana passada, o último pedido dele, ele justificou, tá? Azul, foi justificado. Antes disso, foi verde, foi positivado, eu fiz venda. Antes disso, eu nem fui lá, acho que devia ser Natal, né? 3 semanas atrás devia ser Natal, aí por isso que nem fui lá. Não sei, tô supondo aqui. Então eu nem fui lá nesse cliente, por isso que ele está vermelho. Então você consegue ter aí a visão do pedido de hoje e os 3 últimos pedidos desse cliente. Se você trabalha semanalmente, atende cliente semanalmente, é um mês de entrega aí. Bonificação se teve, motivo da justificativa de não venda. Aqui do ladinho eu tenho também a questão de, aqui em cima, ó, se ele estava agendado hoje ou não. Observe que esse pedido bem aqui, ó, deixa eu ver se está ali, tá um pouquinho acima da minha cabeça aqui. Ele está como N, significa que ele não estava agendado para hoje, mesmo assim eu fui lá. E esse aqui, ó, fora do PDV, significa que eu não estava presencial na hora que eu atendi esse cliente. O próximo aqui, fora do PDV está não, significa que eu estava lá no cliente na hora que eu atendi ele, tá bom? Então nós temos todas essa opção. Todos esses gráficos aí, eles sempre você vai conseguir exportar ele para Excel, para Doc, né? Se você necessitar, você vai conseguir exportar essas informações, tá bom? Tem mais perguntas? Que vou passar para o próximo assunto agora. Vou pegar mais umas perguntinhas aqui para responder. Gente, se vocês estiverem gostando do treinamento, se é isso que vocês estavam esperando do treinamento, coloca aí no comentário, né? Não esqueça de dar aquelas curtidas. Já estão comentando? Ótimo. Deem aquelas curtidas aí, fazer que nem aqueles YouTube, curta, se inscreva no canal, ativa o sininho. Vamos lá, vamos movimentar o YouTube, porque eu faço isso daqui para vocês, exatamente para ajudar vocês. Então é por isso que eu trago esse conteúdo para cá e o apoio de vocês é muito importante. Bruno Cardoso, né? Bruno Cardoso, qual a possibilidade de colocar o cumprimento da agenda? Pois nessa tela mistura clientes dentro e fora de rota, onde consigo acompanhar apenas os agendados. O que acontece aqui? Porque ele acaba misturando aqui os dentro e fora de rota. É porque muitas vezes o representante ele precisa ir em um cliente fora de rota. Se você não quer permitir que o seu representante vá em cliente fora de rota, então você pode travar esse atendimento fora de rota. Não, mas tem vezes que o cliente ele pega e me liga, pede para poder ser atendido hoje. Um cliente de sexta-feira me pede para ser atendido na quarta. Então você pode liberar a opção que sempre que ele precisar atender um cliente fora de rota, ele gere uma visita avulsa. Ele gera uma visita avulsa para hoje e esse cliente aparece como dentro da rota. E assim um gráfico fica melhor
para você, né? Agora, assim, um local específico de somente clientes agendados, você vai ter lá um relatório específico lá do portal executivo, tem lá um relatório na aba vendas, tem um relatório lá embaixo, se eu não estiver enganado, na aba vendas, tem um relatório lá só de clientes agendados. Então dá uma olhada no relatório, talvez ele possa te ajudar, tá bom? Mas dentro do painel ele junta todos mesmo. Próxima do Souvenir Distribuidora, né? Se a hora da última posição estiver menor que a hora do último pedido, isso não seria um erro, pois se o vendedor enviou o pedido às 2 da tarde e a hora da última posição estiver menor, não faz sentido. Não seria exatamente um erro. Vamos lá, deixa eu explicar por quê. Imagina o seguinte, eu salvei um pedido agora, são 14 horas. 14 horas eu salvei um pedido e sincronizei para enviar. Só que desde meio-dia eu não ativo o meu GPS. Se eu não ativo o meu GPS desde meio-dia, a última localização que eu tenho desse representante é meio-dia. Mas o último pedido é às 14 horas. Como eu posso fazer para evitar isso? Ativando parâmetros que impedem que ele digite pedido sem estar com o GPS ativo. Como eu consigo saber se ele desativou o GPS propositalmente? A gente vai ver isso daqui a pouco. Eu só esperar mais um pouquinho, a gente vai ver lá a lista para poder saber se ele mesmo foi lá e desligou o GPS porque ele desejou fazer isso, né? Álvaro, mais uma pergunta aqui dele. Vamos lá. Geolocalização, Maps. Bom, se ela na aba Mapas, a gente vai chegar nela ainda, né? Os RCAs têm que abrir o app e sincronizar para contar como ativo? Ou basta estar com o GPS ativo? Vamos lá, essa pergunta a gente vai responder daqui a pouco, porque a gente ainda não chegou nessa aba, tá? E a próxima aba que eu vou falar vai ser sobre essa daí. Tem mais uma pergunta ainda e a gente já vai mudar aqui. A justificativa também diz se foi dentro do cliente. Sim, dá para me colocar para que a justificativa também seja informada se ela foi ou não foi feita dentro do cliente. Continuando. Painel de auditoria consolidado. Painel de auditoria consolidado. Vou responder uma pergunta que foi feita mais cedo sobre total de quilometragem aí. Olha só. Quando eu entro no painel de auditoria consolidado, que eu vou voltar um pouquinho a minha apresentação aqui, só para mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó. Eu tenho o painel de auditoria, esse cara aqui, ó, painel de auditoria, assim que eu entro na aba Mapas. Eu entrei na aba Geolocalização, eu vou ter essas opções, aí eu tenho aqui o painel de auditoria, que foi o que a gente falou mais cedo, e eu tenho o último aqui, ó, painel de auditoria consolidado. Se ele não aparece para você, ou é permissão, ou é versão aí do seu portal executivo, tá bom? Vamos adiantar aqui. Opa, passei demais. Painel de auditoria consolidado. Coloquei aqui do dia 1º até o dia 17. Tem aqui, né, a minha filial. Depois eu tenho a minha quantidade de equipes dentro dessa filial. Ficou um pouquinho pequeno aqui. Aqui eu dei um zoom melhor. Então eu tenho aqui o horário, né? O horário inicial, só que é a média. Média de todos os meus vendedores. Todos os meus vendedores, eles começam a trabalhar em média 10 horas da manhã. Qual que é a hora final? Em média, às 15 horas da tarde, eles já encerraram o expediente. Eu estou falando de todos os meus vendedores, porque eu estou olhando a filial, todas as equipes, todos os vendedores. Então, isso aqui me traz uma informação de média de time aí dentro, né? Eu tenho mais à frente também os clientes agendados durante esse período do 299. Média de visitas por dia, né? Eu estou falando de todos os meus vendedores. A média é que todos os meus vendedores visitem 50 clientes no total. E olha como aqui no final, nós temos várias outras médias aqui. Aqui no final eu tenho KM trabalhado e KM rodado. De toda a minha equipe, né? Então teve aí 3.000 KM. Só que quando a gente clica nessa opção, ela vai expandir para mim
por supervisor e depois por vendedor. E eu vou ver todas essas informações separadas por essas personas. Então, aquela pergunta que foi feita, se eu posso visualizar o total do meu vendedor, sim, você vai poder. Eu não estava recordando na hora, eu preferi vir aqui olhar, mas realmente nós temos ali, ó, tanto KM trabalhado como KM rodado. O muito interessante de hora inicial e hora final é porque eu consigo ver por vendedor qual que é o horário em média que ele começa a trabalhar. Será que meu vendedor está começando a trabalhar no horário que ele deveria estar começando a trabalhar? Tudo bem que um dia ou outro ele começar mais tarde, terminar mais tarde, tudo bem. Mas será que sempre ele está fazendo isso? Então, dentro desse painel de auditoria consolidado, você vai ter aquelas mesmas informações do painel de auditoria, tirando o mapa, né? Tirou o mapa, você vai ter aquelas mesmas informações de lá, só que elas, como o próprio nome já diz, consolidado. Pega aí do início ao final do mês e você vai ter todas essas informações. O bom é porque o final dela você consegue ver até dia a dia qual foi o horário que o seu representante atendeu o primeiro cliente, tá bom? Então, nós temos sim aquela opção lá de KM total rodado. Certamente na sua base só não está aparecendo por conta de versão ou permissão. Continuando. Agora nós vamos para a última parte mesmo aí que nós temos, que é a parte do mapa. A última parte que eu vou falar é essa parte do mapa. O mapa, o primeiro momento quando você entra no mapa do geolocalização, ele vai te mostrar todos os teus representantes. Aí você tem representante ativo, inativo, ausente, que são por conta de qual tempo ele ficou sem eu pegar a localização dele. Para mim, um cliente ativo é a partir do momento que ele tem menos de 1 hora que eu peguei a localização dele. Se passou de 1 hora, ele já está ausente para mim. Eu já preciso tentar ligar para ele. Ô, meu amigo, aconteceu alguma coisa aí? Eu não estou te vendo no mapa. Quando você desligou o GPS, se aconteceu alguma coisa, você está em uma área ruim, você está dentro de um prédio, porque tem isso também. Muitas vezes quando ele entra na garagem de um prédio, isso é questão de smartphone, não tem nada a ver com solução da máxima. É o smartphone, o satélitezinho passando lá em cima, não consegue coletar onde esse cara está, porque ele está dentro de uma garagem. Acabou, perdi a localização dele, né? Então, eu não vou conseguir coletar a localização desse representante caso ele esteja dentro de um prédio. Telefone, você liga, você está no elevador, cai a ligação, GPS não acontece diferente. Então, muitas vezes, quando ele some do mapa, pode ser que seja isso também. Não é simplesmente porque aconteceu alguma coisa ali, ele desligou o GPS. Mas vamos lá, continuando. E quando eu clico em um representante, ele vai me mostrar essas informações. O horário exato da última localização que eu peguei dele, a precisão que está o smartphone dele, precisão aqui 5 metros. Essa questão de precisão a gente precisa olhar também, porque em todo smartphone existe uma opção de precisão do GPS. Você pode colocar ele em alta precisão, que ele fica com uma precisão bem pequenininha. Eu já até gravei um vídeo falando sobre isso, né? Sobre precisão de GPS. Tá aqui no YouTube, inclusive. E vão enviar aí no chat para vocês daqui a pouco. Bom, então essa precisão muitas vezes ela pode estar muito grande, e pela precisão estar muito grande, o GPS está coletando aquela localização, mas ela está muito grande. Por ela estar uma precisão muito errada, o nosso sistema não consegue coletar essa informação e o representante some do mapa. Isso muitas vezes acontece quando o smartphone dele entra em economia de bateria. Aí automaticamente o GPS entra em modo economia e ele para de conseguir ser tão preciso em coletar a latitude e longitude desse representante. Então isso daí é algo que é bom também ficar de olho nessa informação. Bom, e aqui quando eu seleciono o representante, eu tenho essas 3 opções: informações do aparelho, justificativas de não venda e mostrar cliente. Justificativas de não venda talvez não apareça para você caso você não trabalhe com isso. Se trabalha, é muito simples, você vai clicar aqui, vai mostrar aonde ele estava na hora que ele justificou cada cliente. O informações do aparelho, quando você clicar nele, é aquela mesma setinha verde que eu falei lá atrás do painel de auditoria. Ele vai te mostrar informações iguais a essa aqui, ó. 7 horas da manhã, a bateria do meu representante estava 99%. Às 7h44, 98%. Às 8h19, 95%. Às 10h14, 85%. Às 7h25, ou seja, antes disso daqui, ele também ativou a internet. Então, dados móveis, você pode ter GPS, se você quer, ele ativou o GPS. Agora, se você tiver GPS é porque ele inativou o GPS.
Mudança de data, o representante quer burlar aquela tua parametrização de horário lá. Você colocou que ele só pode trabalhar em tal horário, ele foi lá e mudou o horário. Mudou a data do smartphone. Cai aqui, você vai ter essa informação. As informações que você consegue coletar aqui basicamente são essas. Aplicações abertas no smartphone, bateria, memória interna, GPS, mudança de horário, memória RAM, dados móveis, dados de rede, mudança de data. Então são várias informações aí que você consegue coletar do smartphone do seu representante, tá? O que eu acho mais importante aqui definitivamente é GPS, dados móveis. GPS porque eu parei de ver ele no mapa, ou em algum lugar do mapa ficou muito errado e ele desligou o GPS propositalmente. Eu venho aqui e olho, foi proposital. Então eu venho aqui e não tem, inativou o GPS. Então foi algum problema da própria rede do GPS mesmo, como eu comentei, entrou num prédio, ou como já vi acontecer lá em estados do norte, que existem alguns locais que eu vou vender, eles são até baixos, eles não são tão altos, mas o teto deles é feito de chumbo, e por esse motivo, quando o smartphone entra embaixo, né, alguém entra com o smartphone lá embaixo, não pega sinal de jeito nenhum, então aí eu não consigo utilizar esse GPS. Eu paro de conseguir coletar informações daquele representante. Não por uma falha da nossa aplicação, mas sim por questão de tecnologia não conseguir ultrapassar aí o barracão de chumbo. Tá bom? Continuando, falando aqui, tem mais alguma dúvida? Tem mais pergunta? Deixa eu só falar sobre mais um ponto aqui e a gente vai para as próximas dúvidas, tá bom? Bom, então... Informações do aparelho mostra aquilo que a gente acabou de ver. Justificativas de não venda mostra lá no mapa todos os clientes que você justificou e aonde ele estava na hora que ele justificou. E quando você clica no primeiro, que é o mostrar clientes, ele vai mostrar essa tela para você, que é a tela aí com todos os seus clientes, não, todos os clientes desse representante. Aquela casinha ali no canto, que é o endereço do representante. Tem as cores do mapa, né? Se eu der um zoom bem aqui nessa área, tem alguns clientes que estão na cor verde, tem cliente na cor, né, com desenho na cor preta, vermelho. E aí tem vários significados aí, ó. E aí eu tenho toda essa lista de significados do que significa cada um ali. Só o que está faltando aí é a cor preta que estava ali embaixo, eu acabei cortando na hora de colocar a imagem aqui. Mas esses clientes estão na cor preta é porque eles estão inadimplentes, né? Eles estão nessa cor ali por esse motivo. Então tem a casa do representante, o representante, quando ele está há muito tempo sem eu coletar a latitude e longitude dele, né? Verde, amarelo, vermelho, ou não sei, amarelo, laranjado, depende, né? Aí às vezes eu olho para esse aqui, eu vejo laranjado, às vezes eu vejo amarelo, tá bom. Falaram sobre o que é o verde claro e o verde escuro. Ó. Verde claro, eu atendi dentro da rota. Verde escuro, eu atendi. Verde escuro, eu atendi, mas ele estava fora da rota de hoje. Clientes aqui sem visita, visitado dentro da rota, só que sem pedido, e visitado fora da rota, mas sem pedido. Opa. Vamos lá, próximas perguntas. E aí a gente vai voltar aqui e falar de toda essa parte do mapa. Assim que eu terminar essas perguntas. São 7 perguntas? São 7 perguntas que nós vamos responder agora. Se tem alguma sobre o que eu vou falar ainda, eu vou pular e responder lá depois. Já foi quanto tempo aqui de webinar? Nosso webinar hoje está longo, está cheio de perguntas, está chovendo pergunta aí. Bom, toda essa parte aqui do mapa, observa que isso aqui é um roteiro de um representante. Ele aqui mora em Goiânia, mas ele atende a cidade aqui de cima, atende essa cidade aqui inteirinha, né? Então ela tem várias cidades que ele atende. Por esse motivo, por ele atender diversas cidades, aquele KM trabalhado e KM rodado nunca vai bater. Porque ele ele trabalha em uma cidade e vai para outra, trabalha em outra cidade e vai para outra. Então aquele KM rodado sempre vai ser gigante. Tá bom? Vamos lá, começando as perguntas. Bruno Cardoso. O problema é que o cliente avulso é somado ao total visitado. Exemplo, 10 agendados e 10 visitados. Mesmo que ele não tenha visitado os 10 clientes agendados, mesmo que ele não tenha visitado os 10 clientes agendados. Entendi. Não dá para saber quantos clientes ele deixou de visitar.
Você está falando lá do painel de auditoria com a quantidade de agendados e a quantidade de atendidos, né? Quantidade que ele visitou. Realmente essa informação tua ela é super válida. Acredito que a gente pode trabalhar de alguma forma aí para tentar resolver essa questão aí. Só para quem não entendeu muito o que ele perguntou, é o seguinte. Eu agendei lá para o meu representante 20 clientes. Só que dos 20 clientes que ele tinha para atender, ele não atendeu nenhum. Dos 20 de hoje, ele não foi em nenhum. Porém, ele foi em vários clientes que não era de hoje. Ele foi em 20 clientes que não era de hoje. Aí vai estar 20 agendados e 20 visitados. Era isso que o nosso cliente aí estava trazendo agora, tá bom? Mas realmente a aplicação hoje ela está funcionando desse jeito, mas a gente pode trabalhar para poder tentar alterar isso aí. E eu aceito sua sugestão, tá bom? Como a gente pode melhorar. Álvaro Lima, hora final é o último pedido digitado. É a hora que eu salvo o último pedido, a hora que eu salvei o último pedido do dia, né? Ou se não terminou o dia ainda, mas o último que ele digitou hoje é o último, a horário final. A não ser que trabalhe com check-in e check-out, que automaticamente muda para o check-out, o último check-out que eu fiz. A próxima pergunta é do Álvaro também. Não, a próxima pergunta, desculpa, é do Bruno. Horário final é o último check-out, é a mesma pergunta, acabei de responder. Hora final é o último check-out. É o último check-out. Próxima que está vindo aqui agora é um pouquinho maior. Estou vendo ali. É do Bruno. No painel de auditoria consolidado, tem um supervisor que hoje a agenda está 0. Foram visitados 8 e está constando visitas fora da agenda apenas 6, sendo que 2 foram visitas avulsas. Visita avulsa não deve ser tratado como fora da agenda? Não, a partir do momento que eu gero como visita avulsa, ele entra na agenda de hoje. Se eu gerar a visita avulsa, ele considera que é uma visita de hoje. É uma visita avulsa, mas é uma visita que está no dia de hoje, mas só hoje. Semana que vem, volta à agenda normal. Isso não é nem algo nosso, na verdade. Se você for lá nas consultas de agenda do próprio ERP, o Intor, ele também vai considerar como uma agenda do dia ali. No mapa... o Álvaro trouxe a pergunta de novo, né? Os RCAs têm que abrir o app e sincronizar para contar como ativo ou basta estar com o GPS ativado? Sempre me perguntam isso. Basta estar com o GPS ativado. Não precisa sincronizar para poder enviar a localização. Ativou o GPS, eu estou coletando informação dele, mas aí um detalhe. Eu estou coletando todo o trajeto que ele está fazendo enquanto o GPS está ativo, né? Em alta precisão, por favor. Então, estou coletando todos os pontinhos de onde ele está. Aí ele ligou a internet, porque vamos supor que ele estava com a internet desligada, ele ligou a internet, aí eu pego tudo isso que ele fez, todo esse trajeto que ele fez e envio para o banco da Máxima. Então, aí a Máxima coleta toda a localização dele. Então, ele tem que estar com o GPS sempre ativo e, se possível, com a internet sempre ativa. Mas a internet não tem problema uma vez ou outra ele desligar se ele quiser. Já o GPS é imprescindível que ele fique o dia inteiro de trabalho, o tempo que ele estiver trabalhando, ele fique com o GPS ativo. Tá bom? Sincronizar é para enviar pedido, receber atualizações, receber configurações, mas não é necessário ele sincronizar para enviar a última localização. Até mesmo se você observar aquela última... Pedidos pendentes. Lembra da opção pedidos pendentes, que é aqueles pedidos que ainda estão pendentes a serem enviados? Ele coleta ele coleta aquele valor antes da sincronização. Vamos para a próxima. É o Martiniano. A minha dificuldade é a demora que o portal leva para atualizar a posição do vendedor quando ele sincroniza. Exemplo, tá amarelo, ligo para o vendedor e digo para ele sincronizar, ele sincroniza e tenho que esperar mais ou menos
eita, 40 minutos para ele ficar verde. Não, então certamente o seu está com algum problema que esse tempo não está correto. Como eu comentei, não é necessária a sincronização para ele atualizar ali no mapa. Ele simplesmente estando com o GPS ativo, estando com a internet ativa, já deveria atualizar ali no mapa. Existe um time para ele fazer essa atualização, que é um parâmetro específico que de tempo em tempo ele vai atualizar a localização do representante, mas não é correto isso que está acontecendo na sua base, de 40 minutos para ele poder finalmente ficar verde. Então isso daí é ideal que você abra um chamado solicitando a correção disso daí para você. Ok? Agora vamos continuar. Bom, então quando eu abro aqui um mapa, eu tenho aqui do meu lado esquerdo, né, bem do lado esquerdo aqui, você vai ter do lado esquerdo da sua tela, essa opção aqui para que você possa visualizar os clientes, você pode ter a lista de todos os clientes, aqui embaixo você tem essa opção mostrar trajeto e mostrar pedido. Tem o mostrar roteiro também, que o roteiro ele vai te mostrar o que você planejou lá na 354 em uma cor verde e uma cor vermelha por cima que o representante fez. Então você colocou lá na 354 que deveria ter feito isso daqui. Só que aí o representante fez isso aqui. Então você vai ver lá a diferença do que ele fez e o que você programou. Mas no meu aqui eu marquei somente esses dois aqui, mostrar pedidos e mostrar trajeto. Aí ele vai me mostrar nesse formato. A localização atual do meu representante, todo o trajeto que ele seguiu aí, ó. Todo o trajeto, os pontinhos que ele seguiu, os clientes aí não visitados, aquele azul, né? Azul ali em cima é onde ele estava na hora que ele digitou o pedido, aqui é onde ele está agora. Cada pontinho desse aqui, ó, tá vendo? Cada pontinho, bolinha dessa aqui pequenininha, cada bolinha dessa era uma hora que eu estava coletando. Lembra que se você colocar para pegar a localização dele de 2 em 2 minutos, ele vai lá, pegou, ele vai embora, pegando. Ele não desligou o GPS, tô pegando toda a localização. Pode estar com a internet desligada, eu tô coletando a localização dele, ficando armazenado no smartphone dele, né? Só espera aí, né, que o cônjuge dele não pegue o celular dele e veja que está coletando lá essas localizações, né? Então, eu vou pegando toda a localização dele. Quando eu coleto toda essa localização, quando ele liga a internet, eu já disparo para o sistema e eu vou criando todo esse mapa aí desse representante. Pergunta importante antes de trazerem aqui. Eu não consigo mostrar esse mapa em mais de um dia, ele consolidado. Ele me mostra somente de dia a dia. Ele inteiro, de um mês inteiro, eu não tenho. É só do dia ele mesmo. Bom, gente... o que eu tinha para mostrar para vocês aqui hoje era isso. Eu quero que vocês possam trazer mais perguntas agora para que a gente possa continuar aí vendo as perguntas de vocês, o que vocês têm, ou se vocês querem que eu mostre mais alguma coisa aqui dentro, tá bom? O Josivaldo: se eu crio uma rota para o vendedor e o mesmo sai dessa rota, tem como o sistema me informar automaticamente? Você já conhece o Maxcom? Se você não conhece o Maxcom, nós podemos pedir para que um dos nossos executivos faça a apresentação dele para você e você vai conseguir ver isso daí acontecer dentro do Maxcom, tá bom? Então tem lá em outra solução nossa. Mais uma? Não? Tem mais alguma pergunta aí, gente? Pode mandar agora ou nós já vamos estar encerrando o nosso webinar. Na verdade, nós vamos estar encerrando o nosso webinar agora. Eu espero que eu tenha conseguido falar para vocês aí de todas as opções de geolocalização, tenha tirado as dúvidas de vocês. E se vocês quiserem trazer aí mais assuntos para que a gente possa apresentar aqui no webinar, nós vamos estar apresentando. Eu só tenho mais um recadinho aqui para passar para vocês. Eu falei no início do vídeo que nós vamos ter 2 webinars essa semana. Nós vamos ter um terça-feira. Qual é o perfil de um profissional do e-commerce, né? E na quinta-feira nós vamos ter outro falando sobre controle de jornada do pedido de venda, né? Se você tem dúvidas aí de como funciona o controle de jornada, eu vou trazer um novo web na semana que vem falando para vocês sobre isso daí. Mais uma pergunta ali: a partir de qual versão é recolhida a localização automaticamente? Até onde eu me lembro, sempre foi assim. Desde quando veio para o portal executivo, desde que o geolocalização veio para dentro do portal executivo, eu coleto a localização dele automaticamente. Eu não preciso sincronizar para que ele possa coletar a latitude e longitude do meu representante.
Se tem alguma versão que ele não faz isso, eu desconheço. Josivaldo. Então o Josivaldo conhece o MaxCon, falta só ativar a função, né? Josivaldo, para poder ativar a função, eu prefiro que a gente veja isso com a nossa equipe técnica, porque talvez exista a necessidade de atualizar a sua versão, porque eu sei que foi uma das opções que eu vi recente no MaxCon, eu vi muito recente no MaxCon, então eu acredito que deve ter saído esse mês, ou no máximo um mês passado, então talvez haja necessidade de atualizar o seu MaxCon para que você possa ter um alerta como esse, tá bom? Bom, e para quem não conhece o MaxCon, para quem não conhece o MaxCon, pode conversar com o seu executivo para ele apresentar ele. Álvaro Lima, esse de jornada vai ser top. Tenho ativo Max Promotor, porém no pedido de venda ainda não. Eu tenho ativo, né? Ele tem ativa a jornada de trabalho no promotor, mas no pedido de venda ainda não. Eu vi que muitas pessoas têm dúvidas no jornada de trabalho, então eu quero trazer para vocês aí como que ela funciona, para que a gente possa começar a trabalhar. Infelizmente, algumas empresas já tiveram problemas com representantes que levaram ela para a justiça e tiveram alguns prejuízos, então o controle de jornada consegue fechar aí todos esses gargalos, protegendo a sua empresa de possíveis inconvenientes no futuro. Então o controle de jornada pode te ajudar nisso e é o que eu vou apresentar semana que vem para vocês. Souvenir. Se o RCA está com o GPS ligado, mas a internet está desligada, ele continua capturando a localização do RCA? Sim, exatamente. Aí quando ele ligar a internet, eu mando a localização para vocês. E o do Derrickson, pela tua experiência, obrigado, os itinerários de atendimento são sempre feitos pela 354. No nosso caso, utilizamos a 354 para agendar as visitas em um dia da semana, porém não para a ordem de visitas. Todos os que até hoje eu vejo utilizarem ordem de visita, utilizam a 354. Só que, tipo assim, para que você possa criar, você vai muitas vezes ter que pedir para o representante. Uma empresa que eu vi fazendo isso, eu estava presente nela quando eu vi ela fazendo isso, ela pegou lá toda segunda-feira, entregou, né, pegou todos os clientes de segunda-feira de um representante, imprimiu, entregou para ele e colocou. Você vai colocar a ordem dos clientes para mim, a ordem que fica melhor. Aí o representante foi lá colocando 1, 2, 3, 4, 5, e ele foi colocando os números naquela lista de cliente lá. Isso nos de segunda, depois ele virava páginas de terça, virava páginas de quarta. Entregou isso de volta para a equipe, né, lá da empresa, e a equipe entrou na 354 e foi fazendo isso. Na verdade, ele não fez pela 354, ele fez de uma forma mais rápida lá, que ele, né, conhecia muito de banco de dados, ele fez direto via banco de dados. Mas dá para fazer pela 354 também, tranquilamente, só leva um tempo, né, porque tem que alterar, que esse é o primeiro cliente, esse é o segundo, esse é o terceiro e assim por diante. Bom, gente, foi isso o webinar de hoje. Eu gostei muito do webinar de hoje. Eu acho que a gente abriu com chave de ouro aqui o ano, fazendo um webinar com um assunto que deu para mim ver que teve muito movimento de vocês, muita pergunta de vocês. Isso eu acho bom, porque eu estou podendo ajudar vocês através do nosso webinar. Muito obrigado a todos vocês e até semana que vem, que nós temos o webinar de novo.